Fala família, Escravo das Sombras, capítulo 517. Atraindo o monstro. Nome já diz tudo, né? De repente, todo o vale pareceu se mover. O chão tremeu e ferveu. E lentamente, vinhas verdes e marrons começaram a se erguer debaixo dele como cobras vis. Os enormes bonecos marinheiros que estavam prestes a descer sobre os Guardiões do Fogo congelaram, mesmo como se consumidos pelo medo. Então, eles se viraram e cambalearam para longe. Alguns simplesmente se desintegraram em pilhas de escombros, fingindo estar morto. Até mesmo essas bestas caídas estavam aterrorizados com o ser que morava no coração do antigo navio. Cássia e sua corte, no entanto, permaneceram imperturbáveis, movendo-se com rápida determinação. Elas fizeram seus preparativos. Apenas um momento depois que a vidente cega enfiou sua espada no chão, os Guardiões do Fogo tinham tiras de panos enrolados em sua boca e narizes. Os cadáveres dos bonecos marinheiros mortos foram arrastados para formar um círculo ao redor deles e incendiados. Logo, a corte foi cercada por um anel de fogueiras altas. Os doidos despertos banhados nas ondas de calor. Tá justo, né? Mandaram bem aqui. Os caras estavam muito preparados para isso. Eles ficaram de costas com costas, suas armas em punho e seus rostos cheios de determinação sombria. Apenas Shakti estava de joelhos, sua mão pressionada no chão. Depois de um momento, ela gritou algo. Sunny ainda estava observando das sombras, suas emoções em turbulência. Embora ele não fosse tão longe ao ponto de chamar esses jovens de amigos, ele tinha se apegado um pouco a eles depois de passar pela provação da guerra civil no Castelo Brilhante e viajar junto. Esses Guardiões do Fogo eram simpáticos. Passou muito tempo junto, né? Por mais que não goste muito dele, não tem tanto apego, se acostumou com as pessoas, assim dizemos. Ele não queria vê-los morrer sem fazer nada, mas esse era seu papel nessa luta. Ele tinha que permanecer escondido em segurança até que a atenção do monstro corrompido estivesse totalmente concentrada no grupo de Cássia. Então, decidiram um golpe decisivo, acabando com tudo. Esta hora ainda não havia chegado. Consumido por um descontamento sombrio, Sunny continuou a assistir, e agindo ao grito de Shakti, um dos Guardiões do Fogo de repente correu para o lado. Uma fração de segundo depois, o musgo sob seus pés foi perfurado por um caule de videira marrom. Ele se debateu cegamente, falhando em pegar alguém em seu abraço mortal. Mas então, pareceu ter sentido a presença de vida e disparou em direção ao humano mais próximo. A videira era tão grossa quanto o braço de um homem, e havia espinhos pretos saindo de sua superfície brilhante. Um dos Guardiões do Fogo cortou-a com sua espada, mas a lâmina afiada apenas ricocheteou na videira sem deixar nenhum arranhão em sua superfície. Dois outros simplesmente caíram sobre ela, pressionando a coisa para baixo com seus escudos. Isso deu tempo suficiente para o jovem, cujo aspecto lhe permitiu aprimorar suas memórias do tipo arma, para derrubar seu machado brilhante, cortando a videira. Assim que ele fez isso, uma nuvem de névoa venenosa saiu do corte, envolvendo o jovem. Felizmente, ele sabia que deveria prender a respiração e imediatamente pulou para trás. Cássia, que havia embanhado seu florete e agora estava segurando o cajado de madeira familiar, apontou para frente e convocou o vento. A nuvem de veneno foi soprada em direção às fogueiras e devorada pelas chamas. Meu amigo, aqui os caras sabem, mano. Os caras estão sabendo muito, né, mano? Então é tudo planejado muito bem, cara. Eu pensei que esses fogos... Eu não pensei pra que servir esses fogos, na verdade, eu acho, mano. Mas ele serve só pra, devorar, entre aspas, o veneno, né? Consumir. Então, com a habilidade de vento dela, ela vai empurrar todo o veneno que sair sempre pro fogo, pra nunca ficar com veneno aí. Esse machado é uma memória ascendente. De fato era. Na verdade, todos os Guardiões do Fogo pareciam estar bem equipados, e vários deles empunhavam armas acima de seu nível. A dançarina quieta também não era o único eco em sua posse. Assim como outra videira surgiu das chamas, seu caule chamuscado e danificado.
uma forma familiar de repente se teceu da faíscas de luz logo além do círculo de fogueiras e se lançou sobre ela. Era uma criatura que parecia um louva-a-Deus gigante. Sua carne, composta de vidros e argila vermelho sangue. Sunny se lembrava de ter visto essas criaturas durante o cerco da Torre Carmesim. Duas foices desceram sobre a videira e a morderam profundamente. Um momento depois, o louva-a-Deus disparou com uma velocidade incrível, evitando ser enrolado e despedaçado pelos espinhos pretos e irregulares. Apesar desse começo eficiente, mais e mais videiras estavam rastejando em direção ao círculo de fogo, e várias outras surgiam debaixo do solo dentro dele. A cada momento que passava, o tamanho das videiras atacando os guardiões do fogo estava fadada a aumentar também. Quanto mais longe do navio, mais finas e fracas as videiras eram. Mas mais perto do antigo navio, algumas realmente monstruosas já estavam em movimento, espalhando-se para fora com intenção assassina. Era como se o monstro estivesse lentamente desenrolando seus longos membros, o que significava a ruína para a corte de despertos. O que significava a ruína para a corte de despertos e era sua intenção. Somente quando as videiras primárias estavam muito longe do corpo principal da criatura para retornar imediatamente, Sunny conseguiu fazer seu movimento. Depois disso, ou teria sucesso e terminaria toda a batalha, impedindo que os Guardiões do Fogo aparecessem na enxurrada de videiras, ou todos eles morreriam juntos. Aquele momento da verdade estava se aproximando rapidamente. O monstro tá quase saindo de lá de dentro, né, mano? Os papéis dele é ficar lutando aí, ganhando tempo e fazendo a criatura sair cada vez mais até o corpo principal dela sair. Diante de mais e mais videiras, Cassie e seu grupo fizeram o melhor que puderam para resistir. Eles cortaram aqueles que foram danificados pelo fogo o suficiente para que suas armas se tornassem eficazes e concentraram os esforços de vários membros naquelas que não foram. Mas não importa o quanto eles lutassem, logo a balança começou a pender a favor do monstro corrompido. E é óbvio, né? É um monstro corrompido. Sua formação estava prestes a ser quebrada e suas ações, perfeitamente coordenadas no início, estavam lentamente se tornando desesperadas e agitadas. Apesar de sua velocidade assustadora, o eco do louva-a-Deus vermelho sangue foi finalmente capturado pelas vinhas. Seu corpo de vidro foi imediatamente despedaçado e a criatura só foi salva de ser completamente destruída pela reação rápida de sua Messi, que o dispensou bem a tempo. Esse foi o momento em que as vinhas primárias finalmente alcançaram o círculo de fogueiras. Sunny lançou um último olhar para os Guardiões do Fogo lutando desesperadamente. Seu olhar permaneceu em Cassia, que empunhava sua longa adaga na frente da corte por alguns momentos. Então, ele se virou e caminhou pelas sombras. Um segundo depois, Sunny emergiu da sombra no casco do antigo navio, longe do caos da batalha. Ah, tá, não. No caso, não, eu falei merda, né? Eles não estão atraindo o monstro pra fora, mano. Eles estão atraindo as videiras primárias, né? Tipo, atraindo todos os braços, entre aspas, da criatura pra eles. Aí o Sunny vai entrar pelo navio lá e a criatura não vai ter como se defender muito bem, né? Vai estar, tipo, tudo concentrado neles, tá? Justo. Foi mal, mano, eu errei muito. Muito perto da criatura aterrorizante que era a fonte de todo aquele horror. Invocando a visão cruel, Sunny prendeu a respiração e pulou na escuridão, aninhando-se em uma brecha irregular no casco. Era a hora de ele desempenhar seu papel. Cara, tá chegando, mano. Ele vai dar hit kill? Não, né? Pensa o Sunny em cima da criatura só tentando. 518 aguentando. Aterrorizando no miasma venenoso do antigo navio, Sunny imediatamente se transformou em uma sombra e deslizou sobre as antigas tábuas de madeira, que há muito tempo estavam cobertas de musgo marrom e videiras salientes e espinhosas. Para ser honesto, ele teria preferido se mover pelo navio como um humano. Sunny sabia que iria inalar pelo menos um pouco de veneno enquanto lutava contra o ser que morava no porão de carga.
Então, ter algum tempo para se acostumar com o efeito debilitante da toxina era melhor que passar por esse processo no meio da batalha. Mas ele não podia arriscar ser notado muito cedo. A batalha inteira deveria terminar em apenas alguns momentos. De qualquer forma, infelizmente, Sunny tinha pouca esperança de que tudo sairia como planejado. Suas experiências anteriores o ensinaram que muitas coisas aconteciam como planejado. Suas experiências anteriores o ensinaram que muitas poucas coisas acontecem como planejado. Lembrando do caminho que ele havia tomado durante a caça às moedas de Noctis, Sunny deslizou pelos corredores estreitos. Dessa vez, era muito diferente de como era antes. Afinal, o monstro estava bem acordado agora. As videiras que se espalhavam pelos destroços antigos estavam pulsando e se movendo, jorrando nuvens de névoa mortal. O ar estava turvo e cheio de sons perturbadores de algo deslizando, além das anteparas de madeira. Era como se Sunny estivesse dentro de um organismo gigante e vivo. Quase ele tá, né? Ele não tá literalmente dentro, mas tudo em volta dele é um organismo vivo. Uma célula de vírus que invadiu os destroços antigos para matar seus hospedeiros. Felizmente, essas eram principalmente apenas as raízes das videiras. As partes que eram realmente móveis e perigosas estavam longe, atualmente matando o grupo de guardiões do fogo. De repente sombrio, Sunny aumentou sua velocidade e logo alcançou os portões do porão de carga, que estavam dobrados para fora, como se se esforçassem para conter algo pressionando-os do outro lado. Ele podia sentir o vasto espaço além do portão e uma sombra enorme da criatura em seu centro. Sua forma se expandindo e contraindo ritmicamente, como se respirasse. A cada contração, uma onda de vento quente soprava pelos restos do navio voador. E ele demorou por uma fração de segundo, então reuniu sua determinação. Não havia tempo a perder. Gastando uma pequena fração de sua essência para atravessar as sombras mais uma vez, Sunny apareceu no porão de carga e aí congelou, ligeiramente atordoado pelo terrível rosto do monstro corrompido. O que diabos é isto? O porão de carga era muito grande e cheio quase inteiramente de videiras grossas e marrons que serpenteavam para fora e desapareciam nas brechas da madeira antiga. Todas elas se originavam de uma única fonte, uma vasta e pulsante massa de musgo em seu centro. No coração da massa, no entanto, havia uma forma de um humano, seu corpo retorcido em uma terrível convulsão. Sunny não sabia dizer se o humano era um homem ou uma mulher, vivo ou morto, mas ele tinha certeza de uma coisa: as videiras que se espalhavam por toda a ilha vinham todas de dentro da carne daquela criatura. Elas cresciam da boca do cadáver abominável, de suas orelhas, perfurando seu peito e abdômen, serpenteando por baixo... Não, mano, porque quando eu falo serpenteando, parece que eu ganho um sotaque do nada, mano. Serpenteando... Aí, ó, não vai, mano. Por baixo da pele de seus braços e pernas. A visão disso era aterrorizante e repulsiva, mas acima de tudo, era terrivelmente errada. Era como se as videiras tivessem explodido do corpo humano antigo, matando, mas também de alguma forma mantendo-o vivo e respirando. E enquanto o humano respirasse, as videiras continuariam a existir e crescer também, absorvendo lentamente o navio antigo, a vegetação, toda a ilha do naufrágio. E então, um dia, quem sabe, Isso é o que eu preciso matar? Sunny tinha visto muitos horrores em sua vida e matou sua cota justa deles, mas não importa o quão experiente e poderoso ele se tornasse, havia coisas que os humanos simplesmente não eram feitos para serem capazes de contemplar calmamente. Olhando para o ser medonho preso no porão de carga do navio voador, Sunny não perdeu a compostura ou determinação, mas ele não pôde deixar de sentir uma profunda e fria sensação de medo. O medo, no entanto, era um convidado bem-vindo. O medo lhe dizia que ele ainda estava são e que ainda tinha um pouco de humanidade em sua alma. Contanto que Sunny não se rendesse ao medo, estava tudo bem senti-lo de vez em quando. Isso é real, né? Isso é real. Se o medo, impediu você de fazer qualquer coisa, ferrou-se, mano. Mas se você sentir medo e conseguir se controlar e continuar fazendo o que tem que fazer, não tem males algum, né, nisso, mano. Um golpe
Chegue perto, saia das sombras e envie a visão cruel em seu peito. A chama divina fará o resto. Se preparando, ele começou a deslizar para frente, tentando atravessar o vasto compartimento de carga o mais rápido possível. O plano, no entanto, deu errado um momento depois, porque assim que Sunny se moveu, e muito antes que ele ele conseguisse chegar perto da terrível criatura, o cadáver de repente abriu os olhos. Aqueles olhos estavam vazios, mortos e tão escuro quanto o abismo do céu abaixo. E eles estavam olhando diretamente para ele, como se a criatura pudesse facilmente perfurar o véu da escuridão e separar a sombra intrusa de todo o resto. Sunny foi pego. Não sei pra quem ferrou mais, mano. O Sunny que tá aí na merda e foi percebido, ou pra turma que tá lá se matando pra ganhar tempo pro Sunny matar, tá ligado? A turma tá se ferrando lá e vai ter que se ferrar mais tempo ainda. De jeito nenhum. Ele congelou por uma fração de segundo, atordoado pelo fato de que o incrível atributo de furtividade de seu aspecto foi quebrado com tanta facilidade. E então, o inferno desabou. O primeiro pensamento de Sunny foi recuar e correr o mais rápido que pudesse. Afinal, ele era atualmente uma sombra, e até onde ele sabia, vinhas espinhosas e veneno não era capaz de ferir uma sombra. Mas se fizesse isso, os Guardiões do Fogo iriam morrer. E mais do que isso, ele estava determinado a matar essa coisa. Ele queria seus fragmentos de sombra, sua memória, se houvesse uma, e seus segredos. A terrível criatura tinha que morrer para que seus planos corressem bem. Para que seu desafio do segundo pesadelo tivesse a maior chance de sucesso possível. Então ele não correu. Em vez disso, Sunny foi para frente, voando em direção à massa pulsante de musgo marrom e vinhas com a maior velocidade que conseguiu reunir. Levaria apenas um segundo para alcançar o cadáver medonho, tanto quanto simplesmente pisar nas sombras. No entanto, o anfitrião do antigo navio não permaneceu ocioso. Incontáveis vinhas espalhadas no chão e nas paredes do porão de carga surgiram de repente, cuspindo nuvens de veneno e mais emergiram da carne mutilada do antigo ser. Essas vinhas, no entanto, não atiraram em Sunny em uma tentativa inútil de capturar uma sombra. Em vez disso, elas voaram para cima, rasgando o casco do navio. A luz brilhante do sol inundou a ampla brecha e Meu Deus, mano. Que criatura mais inteligente é essa, mano? Ela conseguiu ver o Sunny, que já é muito difícil. Percebeu que ele era uma sombra e conseguiu, tipo, ter o raciocínio rápido de destruir o negócio pra luz bater e banir as sombras dali, né? Bater, não sei o que eu falei, mas pra sumir as sombras do lugar, mano. Ao banir as sombras que povoavam o porão de carga, Sunny foi repentinamente expulso de seu abraço seguro, rolando no chão enquanto os espinhos afiados das videiras mordiam sua carne através do tecido do manto do marionetista. Seus pensamentos estavam em estado de pânico momentâneo. Não é bom. Cara, não é nada bom, cara. Não é bom, é muito leve ainda. Olha lá, 519, encurralado. Espero que não seja o Sunny, e sim a criatura, né, mano? Mas tudo bem. Sunny rolou por cima do ombro e pulou de pé, a lâmina da visão cruel cortando uma videira que voava pelo ar para prendê-lo. Sangue escorria por suas costas e veneno entrava em seus pulmões. O que é pior, uma dose concentrada deve ter sido infundida em sua corrente sanguínea pelos espinhos negros. Sunny de repente se sentiu febril e fraco, e uma sensação de paralisia fria estava se espalhando pelo lado esquerdo de seu corpo, que sofreu o maior dano. Ele ainda conseguia se mover, e o sangue do tecelão já estava trabalhando para conter e devorar a toxina, mas antes que prevalecesse, Sunny estava em uma situação terrível. Rangendo os dentes, ele correu para o lado, esperando escapar da luz do sol e usar o passo das sombras para alcançar a criatura abominável no centro do porão de carga. Antes que ele pudesse mergulhar na escuridão salvadora das sombras, no entanto, uma enorme videira esmagou as tábuas do assoalho, quebrando-as e barrando seu caminho. Sunny congelou por uma fração de segundo, percebendo que não havia para onde escapar. Dezenas de videiras já estavam se movendo em sua direção, brilhando à luz do sol enquanto nuvens de névoa turva escapavam dos poros em sua superfície. Embora a sensação da raiz das videiras não fosse muito móvel, a grande quantidade delas tornava quase impossível sobreviver ao ataque. Cara,
Se os caras lá fora estavam em uma situação ruim, o Sunny tá numa bem pior agora, mano. Agora ferrou de vez. O que é pior, as videiras estavam se contraindo, puxando cada vez mais seu comprimento para dentro do porão de carga. Ele xingou. Pelo menos a pressão sobre os Guardiões do Fogo deveria ter diminuído. Diminuiu porque tá aumentando em você, né? Aí fica complicado, não adianta você morrer pra ele ficar vivo também. Sunny, no entanto, Sunny estava a um momento de ser morto, exatamente. Ele não seria capaz de alcançar o monstro sem a ajuda das sombras. Mas banhado pela luz do sol implacável, ele também não tinha chance de mergulhar em seu abraço. Tudo o que podia fazer era usar o seu próprio corpo, comandando uma das sombras para se desembrulhar de seu corpo. Sunny enviou em direção ao cadáver medonho e cambaleou quando a força e a resiliência fornecida por ela desapareceram. A segunda sombra deslizou da visão cruel e se prendeu aos seus pés, destinado a servir como um limiar através do qual ele iria pisar. Agora tudo o que ele tinha que fazer era sobreviver ao curto segundo que levaria para a primeira sombra atingir seu objetivo. Isso era mais fácil de dizer do que fazer. Forçando a flexibilidade de seu corpo ao limite, Sunny sentiu sua articulação gemer e seus tendões tremerem à beira de se rasgar. Girando em um ângulo quase impossível, ele desviou de uma das videiras, colocou a mão no tapete esponjoso do musgo marrom e deu um giro bizarro, deslizando por pouco entre mais duas. Se não fosse pelo treinamento torturante que ele havia feito para acomodar as demandas desumanas da dança das sombras, isso teria sido impossível. Sentindo a pele da palma da mão queimar, como se submerso em ácido estomacal, ele retirou a mão do musgo marrom e imediatamente pulou para trás para se salvar de ficar preso nas videiras escorregadias. Ele foi rápido o suficiente para evitar ser pego, mas não rápido o suficiente para escapar ileso. Os espinhos negros rasgaram seu lado direito e mais sangue fluiu por seu corpo, enquanto mais veneno entrou em sua corrente sanguínea. Sunny abaixou-se, correu desesperadamente para o lado, então rolou e se jogou para cima de uma posição impossível, sentindo seus ligamentos se rasgarem. Esquivar-se do enxame de videiras era como ser uma mosca cercada por uma massa de teias de aranha em contração. Felizmente, ele só teve que sobreviver em seu labirinto letal, imóvel por um segundo. Antes que as videiras pudessem se transformar em uma barreira impenetrável ao seu redor, Sunny mergulhou em sua sombra e emergiu bem na frente da massa vil de músculo marrom, e os restos do humano envoltos nela. A visão cruel brilhou com uma luz pura, e em um movimento fluido ele enfiou sua lâmina incandescente no peito do monstro. Peguei você. E então, nada aconteceu. O cadáver não reagiu a receber um ferimento mortal. Seu rosto medonho permaneceu imóvel, seus olhos cheios de um vazio aterrorizante, seu corpo uma bagunça angustiante de carne rasgada e trepadeiras marrons escorregadias. A massa de musgo continuou a se contrair e expandir, e as próprias trepadeiras continuaram a perseguir o invasor. Até mesmo a chama divina parecia não ter efeito sobre o monstro corrompido. Sunny empalideceu. Droga. Agora eu não sei mais. Eu pensei que... não sei, mano. Nossa, mano. Agora ferrou de vez, né? Ele torceu a visão cruel. Torceu? Girou, né? Esperando que tivesse algum efeito. Mas tudo foi em vão. O monstro corrompido simplesmente se recusou a morrer, por qualquer razão. E os restos antigos que eram sua fonte pareciam ser imunes às chamas, mesmo que as próprias videiras fossem suscetíveis a elas. A informação que Cassia compartilhou com ele veio do mestre Juan, que lutou contra as videiras uma vez, mas ele nunca entrou no navio. Então é claro, o arrojado Cavaleiro do Vivo não poderia saber que a criatura em si não compartilhava das fraquezas de seus membros espinhosos e espelhados. Droga, e agora? As videiras já estavam sobre ele, antes que pudessem enredar Sunny. No entanto, dois olhos de rubi se acenderam em sua sombra, e uma figura graciosa de um cavaleiro demoníaco avançou para fora dela, a lâmina de sua espada. Pétrea brilhou no ar, cortando facilmente várias videiras. Então seu escudo colidiu com a parede vernicosa, deslizante, empurrando para longe e fazendo todo o compartimento de carga tremer.
Agora é que a Santa havia ascendido e fortalecida por uma de suas sombras. Sua força era realmente assustadora. O demônio taciturno girou na mesa, na massa de videiras, cortando-as como um jardineiro. Por um momento, nenhuma delas conseguiu alcançá-la. Sunny envolveu a segunda sombra em si. Meu Deus, vamos ver a Santa em ação pela primeira vez, depois de ela ter se tornado entre aspas, um mestre ali, né, mano? Ter evoluído. Sunny envolveu a segunda sombra em volta de si e recuperou a visão cruel, pensando febrilmente: que diabos, como eu mato essa coisa? Ele poderia tentar colocar o juramento quebrado perto dele e recuar, mas não, isso não funcionaria. Ao contrário do mímico mordedor, que havia sido paralisado pelo esmagamento, o ser preso no compartimento de carga do antigo navio poderia simplesmente mover um amuleto para longe com uma de suas videiras ou esmagá-lo. E se Sunny tentasse impedir isso que isso acontecesse, ele sucumbiria ao dano da alma primeiro. Mesmo com a ajuda do manto do submundo, ele ainda seria apenas um desperto. A alma de um monstro corrompido era muito mais vasta e resiliente. Deixar a Santa se defender sozinha também não era uma opção, já que mesmo com seu novo poder, ela não tinha chance de sobreviver em uma batalha contra essa criatura poderosa sozinha. Nem todos os monstros corrompidos foram criados iguais, e os dois tiveram o azar de tropeçar em um especialmente terrível. Então, o que mais havia? Sunny não podia danificar a abominação em si, mas ele podia danificar as videiras. Isso lhe daria algum tempo para encontrar uma solução, pelo menos. Pulando para trás, ele atacou a raiz de uma videira grossa que crescia no antebraço do humano antigo, cortando-a. Como o efeito colateral desse ataque, o cadáver pareceu recuperar algum controle de sua mão, e lentamente se levantou e se estendeu em direção ao Sunny. Droga! De repente, sentindo uma sensação fria e nauseante em seu coração, ele correu para criar o máximo de distância possível entre ele e o cadáver. No entanto, a abominação não parecia estar lançando um ataque. Sua mão se esforçou para se levantar, presa pela massa de videiras que crescia dela, lutando contra esse fardo terrível. Ele se contraiu e se moveu ligeiramente, então congelou. Um de seus dedos tremeu. A criatura parecia estar apontando para algo, e pela primeira vez, a expressão em seus olhos vazios mudou, traindo que ainda havia um traço de consciência presa neste corpo mutilado. Meu Deus, mano. Ele cortou a videira que tava, tipo, entre aspas, no braço do humano, e o humano conseguiu controlar um pouco, mano. Então o humano que tá ali, tipo, há 1000 anos, todo estilhaçado ali, mano, vai dar alguma dica pro Sunny, é isso mesmo? Aqueles olhos terríveis não estavam queimando com sede de sangue, fome ou ira. Em vez disso, eles estavam cheios de agonia angustiante e súplica. E se eu fosse aquele cara ali, eu estaria fazendo de tudo pro Sunny conseguir matar eu e a criatura, né, mano? Porque não deve ser legal estar dentro de uma criatura por tanto tempo, mano, sendo a criatura, né? Ele basicamente se fundiu ali com a criatura. Então acho que é justo ele dar uma diquinha pro nosso amigo Sunny, que tá passando por maus bocados, né, mano? Mas é isso, família. Se gostaram, se inscreva no canal, dá like. Até a próxima. Falhou!